Então, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia Sagrada em Gênesis, do capítulo 12, no versículo 1 ao 4. Diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E eu queria agora destacar essa parte. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Pai, mais uma vez eu quero colocar diante de Ti esse momento da reflexão da Tua palavra. Te peço, Espírito Santo, que Tu traga agora toda a mente e todo o coração cativo ao conhecimento de Cristo, e que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida nos corações, para cumprir aquilo que Te apraz nessa noite, em nome de Jesus. O título da minha mensagem nessa noite é Vivendo para deixar um legado eterno. Vivendo para deixar um legado eterno. O psicólogo americano Abraham Maslow, na década de 50, propôs uma teoria chamada de hierarquia das necessidades. E nessa teoria, ele afirma que cada ser humano se esforça para satisfazer as suas necessidades, tanto pessoais quanto profissionais. Então, ele criou uma espécie de pirâmide, que, se fosse possível projetar, não sei se deu, eu mandei para o pessoal da mídia, mas se fosse possível projetar, então, que projete. Nessa pirâmide, então, ele dividiu as necessidades humanas em 5 necessidades. 2 que estão na base da pirâmide, que ele chama de necessidades primárias ou básicas, que são as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança. E as 3 últimas, que vão subindo mais para o topo da pirâmide, são as necessidades sociais, as necessidades de estima e as necessidades de autorrealização. Aí você diz: pastor, o que seriam essas necessidades? Primeiro, as necessidades fisiológicas são aquelas que relacionam-se com o ser humano como um ser biológico. São consideradas as mais importantes, como, por exemplo, a necessidade de manter-se vivo, de respirar, de comer, descansar, beber, dormir, ter relações sexuais. No trabalho, essas necessidades fisiológicas, elas se demonstram através de uma necessidade de você ter um horário de trabalho flexível, de você ter um trabalho que lhe traga um conforto físico, que você tenha intervalos no trabalho para você não se esgotar. Então, as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. Todos nós precisamos de comer para sobreviver, dormir e descansar. Tem, em seguida, as necessidades de segurança, que são aquelas que estão vinculadas ao sentir-se seguro, sem perigo, com tudo em ordem, com segurança, como, por exemplo, a conservação de um emprego, você ter um trabalho que lhe dê uma certa estabilidade, é o sonho de muita gente, né, que lhe traga uma boa remuneração, que lhe pague um bom plano de saúde, que lhe dê até condições tanto de segurança quanto de sobrevivência. Em terceiro, nós temos as necessidades sociais, que existem 2 tipos, que é o reconhecimento das nossas capacidades, em que as pessoas reconheçam que nós somos capazes de fazer alguma coisa, que nós temos um valor intrínseco em nós mesmos. Então, essas necessidades envolvem, por exemplo, o sentir-se digno, o sentir-se respeitado pelos outros. Todo mundo quer ser respeitado, todo mundo quer ser prestigiado, todo mundo busca reconhecimento, poder, orgulho. Nós temos também a necessidade de realização, a necessidade de
social, aliás, em que você procura manter-se, por exemplo, em harmonia com um grupo, de você procura pertencer a um grupo, a uma tribo, a um grupo em que você se identifica de qualquer forma com alguém, que você tem uma identidade com aquelas pessoas. E, por fim, nós temos as necessidades de autorrealização, que são aquela em que a pessoa busca uma satisfação pessoal, em que você faz algo para se sentir realizado. É quando a pessoa chega num estágio da vida em que ela faz algo não simplesmente porque ela precisa, mas porque aquilo lhe dá prazer, né? Essa é a necessidade que está mais no topo da pirâmide e que, muitas vezes, boa parte da população acaba não conseguindo. Por quê? Porque a maioria, principalmente nos países de terceiro mundo como nós, está lutando pelas necessidades básicas ali da pirâmide, que é a necessidade de sobrevivência, de pagar as contas. Então, à medida em que você vai evoluindo em uma dessas necessidades, você vai suprindo, você vai buscando outras. Por exemplo, uma pessoa que está com fome, ela não está preocupada em realização pessoal, ela não está preocupada em sentir-se, por exemplo, valorizada. Ela está com a fome tão grande que tem aquele vazio no estômago que ela só pensa em uma coisa, num prato de comida. Então, é assim que Maslow definiu as necessidades humanas. Aí você diz, pastor, disso nessa noite, porque eu queria que você entendesse que essa teoria de Maslow, apesar de hoje ainda continuar sendo válida, ela é incompleta. Por que ela é incompleta? Porque ela cuida da minha vida e da sua vida, ela dá conta das nossas necessidades apenas nesse plano material, apenas nesse plano físico. Ela não contempla a maior necessidade que nós temos. Qual é? É de um relacionamento com Deus. Porque quando você vive simplesmente para suprir essas necessidades, você está falando do máximo, alcançando o nível físico ou psicológico. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que a nossa maior necessidade é de conhecer a Deus. Por isso que ela é incompleta. O próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 32, ele diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, essas necessidades, vos serão acrescentadas. Então, eu quero que você entenda o seguinte, que você está colocado aqui, não para viver em função das necessidades deste mundo. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, em que todo mundo está preocupado com a saúde, todo mundo está buscando segurança, está vivendo nesse nível básico das necessidades. Mas eu queria chamar você, convidar você nessa noite, para que você possa transcender essa questão física, para que você possa entender que você precisa viver não para este mundo apenas, mas que você precisa viver na perspectiva da eternidade. Você precisa viver na perspectiva de que a vida aqui dura apenas 70, 80, como a Bíblia diz, o que passa disso é canseira e enfado, mas que há toda uma eternidade na sua frente, com a qual você vai se defrontar, e que você precisa estar preparado para enfrentar. Então, eu queria chamar você nessa noite a viver para deixar um legado para a eternidade. O próprio Catecismo de Westminster, que foi composto, que foi redigido
por teólogos ingleses e escoceses do século XVII, ele traz na sua primeira pergunta o seguinte: qual é o fim, a finalidade principal do ser humano? E ele responde: a finalidade principal do ser humano é de glorificar a Deus e de desfrutá-lo para sempre. Então, eu vivo e você vive, não para suprir as nossas necessidades de acordo com a pirâmide de Maslow, mas nós vivemos e devemos existir para glorificar a Deus e de desfrutá-lo para sempre. Amém? Portanto, a meu ver, o grande mérito da teoria de Maslow é o seguinte: é mostrar que eu e você, como seres humanos, nós somos pessoas carentes, nós somos pessoas necessitadas, e nós não nos bastamos a nós mesmos, mas que eu quero chamar a sua atenção para que você saia desse nível raso da sobrevivência, da existência, para que você possa transcender. A pergunta que eu queria fazer hoje, com base na vida de Abraão, é a seguinte: como eu posso viver para alcançar um significado eterno na minha existência? Como é que eu posso viver? Qual é a atitude que eu tenho que ter para que a minha vida não passe em branco? Qual a atitude que eu tenho que ter para que a minha influência não fique restrita apenas a essa dimensão terrena, mas que a minha vida possa ter um significado para a eternidade, já que você está sendo chamado a viver para um legado eterno? Pastor, como é que eu faço isso? E a minha resposta para você é a seguinte: viva de maneira a não deixar apenas um legado nesta terra, mas que você viva para deixar um legado de fé para toda a eternidade. Eu vou repetir: viva de maneira a deixar não apenas um legado nesta terra, mas que você possa viver para deixar um legado para toda a eternidade. O texto que nós lemos em Gênesis 12, no versículo 3, o Senhor, quando ele chama Abraão, ele faz promessa a Abraão. E dentre essas promessas que Deus faz, ele diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, ao crer e obedecer a Deus, Abraão, ele não trouxe benefícios só para si e para sua casa. Abraão, quando ele obedeceu, ele trouxe benefício para todas as famílias do mundo. Aí você diz: como foi isso, pastor? Porque foi por meio da descendência de Abraão que veio Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então você entende a dimensão que Deus estava dando à vida de Abraão? Porque Deus disse: olha, Abraão, o que eu estou fazendo contigo aqui não é só para te abençoar, não é só para te prover, não é só para cuidar de ti. O que eu estou propondo para você, Abraão, é que em você, por meio da tua vida, por meio da tua descendência, você deixe um legado em que todas as famílias da terra sejam abençoadas, em que todas as famílias da terra sejam beneficiadas por meio da sua vida, de forma, Abraão, que quando você deixar essa terra, que um dia você vai morrer, mas o legado que você vai deixar possa estar para toda a eternidade. Isso é viver além de si mesmo. Isso é viver sob a perspectiva da eternidade. E é isso que Deus quer para mim e para você. Em Jesus, todas as famílias da terra foram abençoadas com a possibilidade da salvação. Porque em Cristo, todos nós podemos ser salvos, a partir do momento em que cremos. Então, veja bem, o legado de Abraão, ele foi para todas as famílias da terra. Sem a sua fé, Abraão jamais seria lembrado por nós hoje. Se Abraão não tivesse crido, se Abraão não tivesse vivido com Deus, sob essa perspectiva, Abraão não estaria sendo lembrado por mim e por você. Quantos, talvez, Abraãos existiram na história de Israel? Quantas pessoas com esse nome? Com certeza, muitos.
E se Abraão não tivesse tido a sua fé, o povo judeu, a nação de Israel, não teria existido, porque foi a partir do chamado dele que Deus constituiu a nação de Israel para ser bênção para famílias da terra, para que por meio dele viesse Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Então, com Abraão nós aprendemos que quando nós excitamos a nossa fé, nós não apenas podemos mudar as circunstâncias ao nosso redor, por exemplo, quando ele creu que Sara iria gerar um filho, mesmo já tendo passado, como a Bíblia diz, a idade das mulheres de gerar filho. E mesmo quando Deus fez a promessa, Abraão creu. Mas foi muito mais do que isso. Foi muito mais do que mudar as circunstâncias. A fé de Abraão, irmãos, ela não foi só para resolver o seu problema de querer um filho, de realizar o desejo de ser pai. A fé de Abraão foi muito além, porque por meio dela, ela trouxe um legado de vida para toda a eternidade. Muitas pessoas hoje estão vivendo nesse mundo tentando deixar um legado sobre a terra. Muitas pessoas querem ser lembradas, querem escrever seu nome na história. Muitos vão lá e deixam os seus pés na calçada da fama, lá em Hollywood. Aqui no Brasil, muitos jogadores da seleção de ouro vão lá colocar os seus pés lá e deixar o molde dos seus pés para serem lembrados no museu por muitas gerações. Há um desejo em nós de eternidade. Por exemplo, veja os espaços públicos, ruas, praças, estádios, viadutos e até mesmo salas recebem o nome de alguém que já morreu. Avenida Engenheiro Santana Júnior. Você sabe quem foi Santana Júnior? Eu também não. Mas só sei que foi alguém que quis homenagear o Santana Júnior. E está aí. Isso é apenas uma vã tentativa do ser humano de eternizar-se, deixar o nome. Como não tem mais avenida, como não tem mais viaduto, aí começa a ir para os espaços menores. Aí hoje já tem sala Cecília de Queiroz, sala não sei das quantas. Por quê? Porque há em nós esse desejo de se eternizar. Mas nós precisamos entender nessa noite que, em última análise, o que mais importa não é o que os outros pensam sobre as nossas vidas, mas sim o que Deus diz sobre elas. Sabia? O importante, quando você olha da perspectiva da eternidade, não é o que as pessoas pensam sobre você, mas é o que Deus vê e diz sobre a sua vida. Infelizmente, as pessoas não percebem que todas essas realizações que elas fazem durante a sua vida, um dia acabam sendo esquecidas ou superadas. Os recordes, por exemplo, eles são quebrados. Reputações, elas desvanecem. As homenagens que hoje se faz, amanhã são esquecidas. James Dobson, que é um escritor cristão, ele diz que quando ele era jovem, a sua meta na faculdade era ser um campeão de tênis. E disse que no dia que ele foi campeão, ele se sentiu orgulhoso, porque ele ganhou o troféu, e o troféu ficou lá na sala, na faculdade, dizendo aqui, James Dobson foi campeão de tênis tal, no ano de, sei lá. E aí ele disse que um dia recebeu na sua casa, pelo correio, o troféu. Porque fizeram reforma na faculdade, quebraram a sala, jogaram fora os troféus e alguém viu que era o troféu dele e mandou para a casa dele pelo correio. E ele disse que quando recebeu, ele falou o seguinte: no devido tempo, todos os troféus serão jogados no lixo. Todas as conquistas serão deixadas de lado. Viver para criar um legado, para deixar o seu nome na terra, é um objetivo muito pequeno para a sua existência. Você tem dentro de você a semente da eternidade.
E você não pode se contentar simplesmente para fazer um nome e simplesmente para ser lembrado e homenageado. Um dia, todos nós que estamos aqui passaremos. Quantos presidentes já passaram? Quantos reis já passaram? Quantos pastores já passaram? Grandes ministérios. E que hoje a vida seguiu, a fila andou, e ninguém fala mais dessas pessoas. A questão é a seguinte: não é a obra que eu deixo na face da terra, é aquilo que eu faço que reverbera para a eternidade. Pastor, como é que eu faço para viver, para deixar um legado para a eternidade? Primeiro, você precisa ter em mente duas verdades. A primeira delas é que você não foi posto na terra para ser lembrado, mas você foi posto na terra para preparar-se para a eternidade. Você não foi posto na terra para ser lembrado, você foi posto na terra para preparar-se para a eternidade. Chegará o dia, meu querido, em que você comparecerá diante de Deus, e Deus vai fazer uma auditoria na tua vida, Deus vai fazer um exame final na tua vida. Antes de você se deparar com a eternidade, Deus vai fazer uma auditoria na tua vida, porque a Bíblia diz lá em Romanos 14:10, pois todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus, assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Rick Warren, autor daquele livro, Uma Vida com Propósito, ele afirmou que a partir da Bíblia nós podemos entender que Deus vai nos fazer duas perguntas fundamentais. Quais seriam, segundo ele, essas duas perguntas? Primeira, Deus vai perguntar: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? Deus não vai perguntar sobre os seus antecedentes religiosos, sobre as suas visões doutrinárias, sobre as suas realizações pessoais, se as suas necessidades foram cumpridas de 1 até a 5ª necessidade, se você viveu feliz e satisfeito, realizado. Deus não vai perguntar, por exemplo, se você usava a camisa da Hugo Boss ou se você comprava a sua lá na Beco da Poeira. Deus não vai perguntar isso. Deus não vai perguntar se você andava de carrão ou se você andava de bicicleta ou de ônibus. Deus vai perguntar: o que você fez com meu filho Jesus Cristo? O único importante pergunta que Deus vai fazer: você aceitou a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida? Porque isso vai definir a sua eternidade. Porque um dia tudo isso aqui é capa, roupa, sapato, templo, estrutura, tudo isso aqui serve para nos ajudar a viver, mas isso não define a minha e a sua eternidade. O que define a minha eternidade não é a cor da minha pele, não é o meu grau de instrução, não é a minha classe social. O que define a minha e a sua eternidade é o que nós fizemos de Jesus, é o que Jesus representou para nós, é como nós encaramos a pessoa de Cristo. Você aceitou a Cristo, você aceitou a Jesus, e aquilo que Jesus fez por você, você aprendeu a amar a Jesus, você aprendeu a confiar em Jesus, porque ele mesmo diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A segunda pergunta que ele vai fazer para você é o seguinte: o que é que você fez com a vida que eu lhe dei? O que é que você fez com todas as dádivas, com todos os talentos, com todas as oportunidades, com toda a energia, com todos os relacionamentos, com todos os recursos que eu lhe dei? Como você gastou isso? Como você utilizou? Como foi a sua mordomia? Você se preocupou apenas consigo mesmo? Ou você utilizou os recursos, os talentos, os dons que eu te dei para benefício do reino de Deus? Porque a sua resposta a essas duas perguntas vai definir onde você passará e o que você fará na eternidade.
Você tem hoje uma decisão a fazer. Você quer viver só para você mesmo? Olhando só para o seu umbigo? Para as suas necessidades? Só para aquilo que você projeta para a sua vida, para os seus sonhos, para os seus desejos, para as suas realizações pessoais? Ou você quer viver para além de si mesmo? Ou você quer viver uma vida não apenas para que se cercar de segurança, se cercar de relacionamento, se cercar de coisas que lhe deem conforto, satisfação pessoal? Tem gente que, o meu sonho é viver, ganhar dinheiro para eu poder viver viajando, conhecer o mundo. É bom, viajar é bom. Mas se a existência, ou se aquilo que move o seu coração for apenas isso, é muito pouco. Eu quero ganhar dinheiro para deixar para os meus filhos. Ótimo, bom de você deixar algo. Mas é apenas isso? Se você viver para você mesmo, você não vai deixar um legado para a eternidade. Para você deixar um legado para a eternidade, você precisa olhar além de si mesmo. Quando Deus chama Abraão e diz, olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo, você não vai viver para você mesmo. Você vai viver para cumprir o meu plano e o meu propósito na tua vida. Você está disposto a viver o plano e o propósito de Deus na tua vida? Todos nós que estamos aqui queremos viver muito tempo. Todos nós que estamos aqui, que se estamos saudáveis emocionalmente, a gente quer viver bastante tempo ainda. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: para que você quer viver mais tempo? Por que eu vou fazendo aquele joguinho que alguém diz assim, quando vai em uma entrevista de emprego, o entrevistador diz assim, por que eu devo lhe contratar? Venda seu peixe, não tem essa etapa? Aí você vai dizer, porque eu vou agregar valor à empresa, porque eu tenho capacidade de produção, porque eu sou criativo, porque eu aceito desafios. E aí você vende lá o seu peixe e ele fica ali observando. Então, se Deus chegasse para você hoje e perguntasse, por que eu devo te dar mais tempo sobre a terra? O que você diria? Senhor, você não quer pegar Covid? Não, não, Jesus, estou aqui com máscara, álcool gel, eu já ando até com aqui na minha bolsa, não tem uns agora que bota na bolsa? Eu atendo as pessoas, eu trabalho na Caixa Econômica, eu atendo as pessoas. Eu acho engraçado, a gente disponibiliza no balcão aqui um álcool gel. Tem gente que chega, dá o documento para a gente verificar lá o auxílio emergencial dele, aí ele pega... Tira o... Eu já vi cada higienização que eu disse, vai já tirar a roupa para tomar um banho. E eu fico perguntando. Um dia, chegou uma senhora lá, ela estava com a máscara, com o capacete, e ela estava com um saco plástico. Eu tirei a foto, guardei aqui no meu celular, que eu não acreditei. Eu disse, meu Deus, que neura. E aí eu pergunto, por que você quer viver tanto tempo? Você quer simplesmente viver a vida ou você quer deixar um legado para a eternidade? Segundo, se eu quiser viver para deixar um legado para a eternidade, além de compreender que eu estou aqui não apenas para ser lembrado, mas para me preparar para a eternidade, porque é na eternidade que a coisa realmente vai acontecer, porque a Bíblia diz... o máximo aqui são 70, 80 anos. Meu pai está com 93 anos, mas não lembra mais das coisas. Eu estive com ele essa semana, tem hora que ele reconhece, tem hora que ele não reconhece. Eu até brinquei, eu cheguei lá no horário do almoço. Aí, minhas irmãs, vamos almoçar, vamos. Aí almoçamos, aí fizeram galinha caipira. Eu caí de pau na galinha caipira com pirão. Aí eu tinha levado
feijão verde e milho. Aí a mulher chegou, a secretária lá já colocou metade do milho para cozinhar e metade para fazer canjica. Aí quando terminou de almoçar, saí da mesa, fui para outra, que eu fui lá trabalhar no computador, referente a um loteamento que a gente tem lá. Aí a menina chegou e disse, o milho está cozido, botou na minha frente. Aí eu castiguei no milho. Quando terminou o milho, ela disse, a canjica está pronta. Eu olhei no relógio, era 2h ainda, lá a gente toma café às 3. Eu disse, já que está pronto, então vamos. Aí o papai veio comigo. Quando eu terminei de comer a canjica, me ausentei um pouquinho, ele olhou para minhas irmãs e disse, que hora esse rapaz vai embora? Ele não me reconhecia. Aí ele chegou para mim e disse, olha, ainda está cedo, é bom que você vai chegar em Fortaleza cedo, né? Eu disse, não, mas eu não vou hoje não, eu só vou amanhã. 93 anos, não consegue mais lembrar das coisas, para que você quer viver tanto? Você tem que ter um propósito na sua vida, você tem que ter um sentido. Então, em segundo lugar, se você quiser deixar um legado para a eternidade, você precisa entender que deixar um legado é mais importante do que deixar uma herança. Eu vou repetir, deixar um legado é mais importante do que deixar uma herança. Você diz assim, pastor, e qual a diferença entre herança e legado? E eu ouvi uma vez uma definição que eu gostei muito, que ele dizia o seguinte, herança é o que você deixa para os outros, legado é o que você deixa nos outros. Irmãos, o que tornou a vida de Abraão tão relevante? Foi a herança que ele deixou para Isaac e Ismael? Não. Na verdade, foi a sua vida de fé e obediência ao propósito de Deus. Se você parar para pensar, nós nada sabemos do vizinho da direita e nem da esquerda lá de Abraão quando ele morava em Ur dos Caldeus. A Bíblia fala, Abraão quando morava em Ur, ele morava entre a casa do Mefibosete e do Abimeleque. Não fala nem do vizinho da esquerda, nem do direita de Abraão. Fala de Abraão. Por quê? Porque ele resolveu crer e obedecer ao propósito de Deus. O que torna a minha vida e a sua vida relevante é quando a gente chega para Deus e diz, Senhor, eu quero que a minha vida conte para a eternidade. Eu não estou aqui simplesmente para obter diplomas. Eu não estou aqui simplesmente para ter um emprego federal. Eu não estou aqui simplesmente para comprar um apartamento na beira-mar, para poder ver meus filhos se formando em medicina. O Senhor pode me dar todas essas coisas e eu vou me alegrar muito se o Senhor me der, porque eu vou desfrutar delas. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu quero que a minha vida conte para a eternidade. Irmãos, Davi é o exemplo de uma pessoa que por servir a Deus ele deixou um legado de um bom testemunho. Tanto é que em Atos dos Apóstolos 13:36 diz o seguinte, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto a seus pais e viu a corrupção, ou seja, a desintegração. Interessante, o texto diz que Davi morreu e foi junto a seus pais, enterrou lá com seus pais. Mas é interessante é o que diz durante a sua vida, porque no seu tempo, na sua geração, ele serviu a Deus. Existe melhor coisa para ser colocada na sua lápide, na minha lápide, lá no cemitério, quando disseram que Joaquim serviu a Deus na sua geração. Pedro serviu a Deus na sua geração. Júnior, Melo e Mota, para poder ficar amigo dos dois, serviu
a Deus na sua geração. Irmãos, não existe coisa melhor. Não existe melhor descrição da minha vida e da sua vida. A vida de fé, ela engrandece a nossa existência. Ela dá um sentido que ultrapassa essa dimensão. Quer ver? Vamos olhar aqui para a gente encerrar no capítulo 11 de Hebreus. O que é que a Bíblia fala? 11:32. Projeta, por favor, Hebreus 11:32. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição dos mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Versículo 36, outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Mas ela diz o seguinte no versículo 38, dos quais o mundo não era digno. Pessoas que andaram pela fé, esses homens da Bíblia Sagrada, que viveram com Deus. E a Bíblia diz que apesar do fim deles, de muitos deles ter sido trágico, porque foram apedrejados, foram mortos ao fio da espada, foram cerrados ao meio. Pedro diz a tradição que Pedro foi morto, crucificado, e ele disse, olha, por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. E Pedro diz a tradição que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas o mundo não foi digno deles, porque eles viveram para deixar um legado de fé, e hoje os seus nomes estão escritos não apenas em Hebreus 11, mas principalmente estão escritos no livro da vida para toda a eternidade. Quando nós estamos em Deus, a nossa vida alcança um propósito, e ela deixa um legado que vai além dessa dimensão. Como instrumentos nas mãos de Deus, nós podemos impactar, marcar vidas, contribuir para alterar o destino dessas pessoas. Quando você, por exemplo, faz uma doação lá dos R$ 55,01 da cesta básica, você simplesmente, através dessa doação, você está suprindo a necessidade física de uma pessoa. E um dia essa pessoa vai morrer. Vai ou não vai? Vai. Aí você diz, então se ela vai morrer, eu não vou doar a cesta básica, não. Ela vai morrer mesmo. Mas quando você doa e essa cesta chega a essa pessoa, está chegando ali a mensagem para ela do amor de Deus, de que ela é importante, de que Deus se importa com ela, de que ela é objeto do amor dele, e ela pode ser alcançada por ele. Pastor, como é que eu faço para deixar um legado para a eternidade? Entenda que o seu testemunho, a forma como você vive, transmite uma mensagem que pode tanto aproximar quanto afastar as pessoas de Deus. Dizem que Francisco de Assis dizia o seguinte: pregue o evangelho a todo tempo, se necessário, use palavras, mas se não der, só o seu proceder já seja um testemunho. Pastor, como é que eu faço para deixar um legado para toda a eternidade? Me dê aí uma receita para eu adotar para a minha vida. E eu vou agora me socorrer do Richard Baxter, um pastor puritano, que ele disse o seguinte: não gaste seu tempo em nada de que você venha a se arrepender mais tarde, em nada acerca de que você não possa orar pedindo a bênção de Deus. Que teste, hein? Quando você for fazer alguma coisa, você pergunta o seguinte: eu posso orar pedindo a bênção de Deus sobre isso aqui? Não. O Senhor não pode nem saber, não. Então não faça.
Em nada que você não consiga recordar com uma consciência tranquila no seu leito de morte. Em nada que você não possa ser encontrado a fazer, com toda segurança e propriedade, se a morte lhe surpreender no ato. Assim você viverá para agradar a Deus e deixar um legado para toda a eternidade. Vamos nos colocar de pé na presença do Senhor.